Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo Cachoeira, especialista em comunicação e oratória. Eu resolvi gravar uma série de aulas, conteúdo denso, conteúdo de curso pago, só que totalmente de graça aqui no YouTube. Então essa é a aula 1 das 60 que vem por aí. De antemão, eu já te peço, se inscreva no canal. A maioria das pessoas que assistem às aulas não se inscreve no canal. E quando você se inscreve no canal, é como se você tivesse dizendo para mim: olha, continua Cachoeira, que está muito legal. Por falar nisso, meu nome é Rodrigo Cachoeira, mas pode me chamar só de Cachoeira, que é assim que profissionalmente as pessoas me conhecem, fica tranquilo. Inclusive lá no Instagram, aqui na rede vizinha, tem o arroba Rodrigo Cachoeira _, arroba Rodrigo Cachoeira _. Lá também tem conteúdo. Lá é conteúdo raso, curto, rápido consumo. Aqui a gente vai fazer o conteúdo longo, conteúdo um pouquinho mais denso, um conteúdo que já vai te preparar para você ir para o teu próximo passo, tá? Nessa primeira aula que eu preparei dessas 60, que eu vou fazer aqui, nós trazemos para você uma coisa muito importante que a maioria das pessoas negligencia quando vai falar em público, que é o quê? O nervosismo. Como é que eu evito o nervosismo? Por que que o nervosismo acontece? Por que que eu tenho medo? De onde é que ele vem? Por que que na hora que eu vou falar em público a minha mão treme? Ou então as minhas pernas ficam trêmulas, ou então a minha mão esquenta? Por que que às vezes dá branco, parece que eu não estou enxergando ou ouvindo mais nada? Por que que essas reações acontecem? Isso é muito importante a gente falar logo de início. Por quê? A maioria das pessoas acha que técnica de oratória é você ter uma voz assim, uma voz assado, e você ter uma movimentação precisa, um gesto que você vai fazer assim com a mão, um gatilho que você vai soltar e a pessoa vai cair naquela. Não, 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 não. Não é nada disso, não é nada disso. Uma preparação, uma excelência na preparação da tua comunicação, da tua oratória, ela exige você entender o funcionamento do seu corpo e o funcionamento do corpo da pessoa que vai te ouvir, da pessoa que vai te assistir. É ali que você vai ganhar a confiança necessária para você se apresentar com total destreza, com total confiança, para aí sim você ter uma comunicação impactante e inesquecível. Por quê? Todo mundo quer ser inesquecível. Quando a gente vai fazer uma aula, uma apresentação, uma palestra, o que todo mundo quer é ser aceito. Segundo lugar, a pessoa quer que seja lembrada, né, o seu conteúdo, e você quer de alguma forma impactar na vida daquela pessoa ali. Ou seja, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ter uma comunicação impactante e inesquecível. E é para isso que eu te treino através dos meus materiais, seja lá no Instagram, seja aqui, ou o melhor dos mundos, que é o meu acompanhamento, a minha assessoria pessoal contigo de comunicação e oratória, para a gente te treinar, para você fazer o melhor evento da sua vida. O melhor pitch, a melhor palestra, a melhor apresentação, a melhor defesa de tese, uma prova oral de um concurso público, não importa. Se você tem um evento onde você vai precisar colocar todas as suas ideias e deixar o teu 110% lá, eu sou a pessoa que vai te ajudar. Porque eu já fiz isso mais, assim, facilmente, mais de 1.300, 1.200 vezes, mais ou menos, talvez. Eu já estive diante de públicos de 3, 4, 5 pessoas, até 5.000 pessoas. Entende? Então, todas as idades, todos os públicos, todos os lugares, nos meus quase 20 anos, a gente está em 2025, nos meus quase 20 anos de estudando e aplicando comunicação oratória, já treinei equipes de venda, já treinei equipes de telecom, pessoal que vendia porta a porta, pessoal que vendia por canal de venda via telefone, pessoal que atendia em loja. Já trabalhei com assim, diversas, inúmeras situações onde a comunicação é a chave para você chegar aonde você quer. Qual é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é ser promovido no meu trabalho. Você precisa ter uma comunicação muito melhor do que os seus concorrentes. Por quê? A gente sabe, por exemplo, que muitas das vezes
A pessoa que tecnicamente é muito boa, mas foi ultrapassada por uma outra pessoa que tecnicamente nem é tão boa assim, mas tem uma comunicação melhor. E quando eu falo comunicação, aí eu já trago o meu ponto de vista sobre essa coisa, vamos lá, vamos coisificar, essa coisa chamada comunicação. Vamos fatiar a comunicação para você entender como eu enxergo a comunicação. Ela tem 4 elementos basilares, 4 elementos essenciais, que é eu chamo de SGVT, protocolo SGVT. O que é isso? É a sua comunicação simbólica, a sua imagem, a sua comunicação gestual, que é a sua linguagem não verbal, a sua comunicação verbal por si só e a sua comunicação textual. Se você, por acaso, é negligente com a sua comunicação simbólica, você já perdeu 25%. Dos 100% da tua comunicação, você já perdeu 25%. Agora, se você não está atento à sua linguagem não verbal e também à tua linguagem simbólica, o S e o G caíram. Você só tem 50% do poder da sua comunicação. Aí eu te pergunto, como é que você quer alcançar melhores lugares na sua empresa? Como é que você quer no seu trabalho? Como é que você quer ser promovido? Como é que você quer liderar? Como é que você quer ser enxergado como um líder? Se você não está conseguindo explorar toda a comunicação, se você não está conseguindo entregar o seu melhor em todos os aspectos da comunicação. Essa que é a pergunta. Ou seja, as pessoas, elas estão preocupadas com a cereja do bolo, mas elas não estão preocupadas como é que faz esse bolo ficar gostoso. E é exatamente ali que eu entro. Eu te ensino a fazer toda essa estrutura. O que está por trás de uma grande apresentação, de um grande apresentador? Eu já te digo, é a confiança. Se você não sabe como é que uma pessoa funciona, como é que você vai conseguir impactar na vida do próximo? É muito difícil. Se você não tiver esse mapa, se você não tiver quem te oriente, vai ser praticamente impossível você conquistar os melhores níveis da sua comunicação. Entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, a gente tem que ter um olhar 360 para que você consiga ter excelência na sua comunicação. Então, para isso, eu vou te guiar ao longo de 60 aulas, excelentes aulas, aulas densas, que eu vou entregar aqui para você a partir de agora. E para essa nossa primeira aula de todas, é a coisa mais básica de todas elas, é o primeiro item, é a prioridade 0. Como eu vou ficar tranquilo? Como eu não vou ficar nervoso? E se eu ficar nervoso, o que eu preciso fazer por causa desse medo de falar em público? Então vamos lá, a primeira coisa de todas. Por que eu fico com medo? Meu ponto de vista. Você provavelmente tem medo do julgamento das pessoas. O que será que as pessoas vão dizer? Será que elas vão gostar da minha voz? Será que elas vão gostar do meu jeito? Ai, caramba, e agora? Eu tô um pouco tenso com isso. Então, se o seu ego, se a sua vaidade é muito aflorada, é muito forte, provavelmente você vai ter medo da exposição. Não medo da exposição de falar para uma câmera igual eu estou fazendo agora. Você vai ficar com medo do que os outros vão pensar. Mas olha que coisa completamente paradoxal. As pessoas nem te conhecem, muitas vezes nem ouviram a sua voz. E você já está com medo do julgamento alheio. Na verdade, ele nem aconteceu. Você está projetando que a pessoa vai te julgar, que ela vai sentar naquela cadeirinha e ela vai te julgar de alguma forma, porque isso, porque aquilo. Ela vai arrumar um jeito de achar um defeito em mim. Não. Não, 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 não. É só você parar e você pensar. Quando você está numa plateia, você fica procurando alguma coisa para poder. Ah, não, aquele palestrante ali, ele tem isso, isso, isso. Não. É lógico que tem coisas muito chatas quando um palestrante fica fica usando muitos marcadores, realmente é chato pra caramba e acaba que a coisa vem até você. Agora, você que é uma pessoa que está buscando uma comunicação melhor, que está entendendo, que tem uma mensagem para poder falar, e você não tem medo do que as pessoas vão pensar, pronto. Já está meio caminho andado. Por quê? A maioria das pessoas fica com medo simplesmente do olhar do outro. Diante de uma plateia de 5, 6 ou 10 ou 100 ou 200 pessoas, é impossível você agradar todo mundo.
Então, a primeiríssima coisa de todas que você precisa botar na sua cabeça é que você não é a sua mensagem, entendeu? Você tem uma mensagem, mas você não é a mensagem. Você é só o mensageiro. Se você está falando sobre alguma coisa, as pessoas estão atentas ao que você está falando, não a você. Então, se as pessoas não gostaram ou não gostarem do que você está falando, o problema é delas e da mensagem, não é sobre você. Então, quando você confunde você e a mensagem, realmente fica um pouco difícil, porque você acha que as pessoas vão refutar você e não a mensagem. Quando você pensa que as pessoas vão refutar você, você embrulhou tudo e pensou que mensagem e você é a mesma coisa, mas não são. Então, por que a gente fica com medo? Justamente por causa disso, dessa confusão, desse embaralho que acontece na nossa cabeça. Não precisa ter esse tipo de medo. Vamos lá. Outro exemplo. Quando as pessoas estão começando, né, a se expor assim tudo mais, elas não conseguem olhar para uma câmera. Claro, ela não consegue imaginar uma pessoa na câmera ou o que está por trás daquilo ali. Quando as pessoas estão começando, elas não conseguem muito mal ficar sem esconder as mãos. Não sei se você consegue ver minha mão aí, por causa da distância que eu estou da câmera. As pessoas, primeira coisa assim, vai falar em público, uma mão segura o microfone, a outra mão ela vai ser instantaneamente escondida. As pessoas até fazem um corpo assim um pouco para frente, alguma coisa assim, ah, não sei o que, sei que lá. Ou então fica se segurando com as duas mãos no microfone, como se estivesse se ajoelhado, rezando, pelo amor de Deus, tenham misericórdia de mim. Entende? Não precisa disso. Por quê? A pessoa que está te olhando lá do outro lado, que está sentada na tua plateia, ela já te deu uma nota 10. Se você está num lugar, de um palco, muita gente, caramba, aquela pessoa, olha a cabeça da outra pessoa. Essa pessoa que está falando num palco, ela já trilhou um caminho de alguma forma e ela tem crédito, ela tem moral para estar ali. Ela tem uma capacidade técnica, ela tem alguma coisa que outras pessoas fizeram com que ela pudesse ficar ali naquele palco. Então, quem está sentado na tua plateia já acreditou, ou seja, já te deu crédito simplesmente por você estar pisando no palco. Você lembra quando você foi fazer a tua prova para tirar a tua carteira de motorista, tua CNH? Você já chegou lá com a nota 10. Se você errasse alguma coisa, uma seta, pé no freio e a embreagem, ou então a embreagem no freio, não mexer no retrovisor, não sei o quê, você só perde pontos se você comete algum erro. Se você, por acaso, dá mole em algum aspecto. Então, quando você chega para poder falar em público e ninguém te conhece, você já tem a nota 10. Percebe? Você já tem a nota 10. Você não precisa ficar preocupado em construir confiança na cabeça da pessoa, porque ela já, de alguma forma, principalmente se ela pagou para estar ali, ela já está confiando em você. Então, esse primeiro aspecto é para você ter um pouco mais de tranquilidade e você entender como é que a cabeça da outra pessoa está funcionando. É só você pensar em você. Quando você está sentado na plateia, como é que você fica, né? Não é assim que você fica? Você fica lá, não, peraí, essa... Não, ninguém fica assim. Ninguém tá um ou outro, né, que enche o saco, ok? Mas a maioria das pessoas tá ali para poder receber a tua mensagem. Não fica preocupado com a aceitação. Então, você precisa olhar para dentro e falar assim, não, realmente, eu preciso trabalhar um pouquinho a minha vaidade, porque eu não suporto a ideia de que alguém vai me rejeitar. Mas olha só, se você entende que eu te falei que você está descolado da sua mensagem, que bom, então você não precisa mais ter medo da rejeição, porque a mensagem pode ser rejeitada. O problema é de quem rejeitou a mensagem, beleza? Então, por que eu fico com medo? Aí, Cachoeira, mas ainda assim eu tô apreensivo, eu tô nervoso, eu tô um pouquinho trêmulo. O que eu preciso fazer para já colocar em prática na minha próxima apresentação eu não ter esse problema de nervosismo? Já te falei aqui, é uma coisa consciente, interna, mas ainda assim, fisicamente você está demonstrando sinais de nervosismo. A primeira coisa que eu faço de todas é entender que eu estou com uma energia, que eu estou ali num processo de ansiedade, tá? De transtorno de ansiedade, na verdade, e de alguma forma eu preciso dissipar aquela energia que está dentro de mim. De que forma que eu vou fazer isso? Eu vou fazer contração de grandes grupos musculares. Peitoral, costas, perna.
né? Se eu puder ir no banheiro, faço um agachamento para poder liberar essa energia. Ou então contraio, empurro, seguro aqui meus antebraços, empurro um contra o outro para poder gastar bastante energia. Eu faço uma contração dorsal para poder aquela adrenalina que está no meu corpo circulando de uma forma completamente maluca, ela sair. Vamos lá. Segundo, ainda estou um pouco nervoso. Ou então, Cachoeira, eu vou falar, vão me dar o microfone daqui a 3 minutos, 2 minutos, meu coração começou a subir, bater aqui na garganta, caraca, não sei o que eu faço. Só que eu estou num lugar que não posso fazer contrações musculares. O que eu vou fazer? Segurar a respiração. Você vai segurar literalmente a respiração. Você vai fazer o seguinte, o coração vai estar batendo super forte, começa a oxigenar com muita vontade todo o teu corpo e aí começa aquela descarga de adrenalina. Como é que você vai parar isso? Você vai prender a respiração. Não é pegar mais ar, é simplesmente travar a tua respiração. Por quê? Você vai fazer isso uma primeira vez e aí você vai perceber que os batimentos vão continuar fortes. Você vai fazer isso uma segunda vez, você vai perceber que eles estão começando a diminuir. Na terceira vez, você vai perceber que eles vão ficar mais espaçados e um pouco mais fortes, mas o coração vai começar a ficar mais calmo. Pega o ar, parou de respirar. Até onde você aguentar. Respirou, normal, prende o ar. Até onde você aguentar. De novo, terceira vez, vai fazer a mesma coisa. E você, se você puder, bota a mão na tua jugular para você sentir que a pulsação, pum, 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 tá diminuindo. Por que isso acontece? Porque o cérebro, ele administra todo esse jogo aqui, né? Chamado corpo. Então, na hora de administrar o oxigênio, ele vai falar, opa, peraí. O coração tá batendo demais, não tá entrando ar, a oxigenação tá ficando prejudicada. Então, eu preciso fazer o coração dar uma segurada. Então, o teu cérebro vai entender que tem um problema entre a entrada de ar e o coração pulsando pra caramba. Ele vai deixar o coração um pouco mais tranquilo. Por quê? Ele vai tender a equilibrar isso aí. Entendeu? Não é muito difícil. Basta você prender a respiração. Eu estou fazendo uma explicação fisiológica para você entender o porquê que essas coisas acontecem dentro de você e como é que você vai deixar isso não acontecer mais, como é que você vai travar esse tipo de comportamento, tá bom? Outra coisa que você precisa entender é gatilho, ação, recompensa. Gatilho, vou falar em público, estou nervoso. Opa, peraí. Eu já sei que isso vai acontecer. O cérebro, ele é uma máquina de administrar, a gente já falou sobre isso. Só que ele não gosta de surpresinha. Ele não gosta de ser surpreendido. Ele gosta de manter o controle de todas as coisas. Então, quando você perceber que vem o gatilho que em tese te deixaria nervoso ou te deixará nervoso, automaticamente, não, peraí. Eu já tenho técnicas que eu sei que eu vou controlar isso. Então, eu não deixo aquele nervosismo brutal tomar conta de mim. Beleza? Então, para você entender como é que funciona o medo, as técnicas para você poder dar uma segurada nesse medo e o mais importante de tudo, você entender de uma forma geral como tudo isso se relaciona dentro do seu corpo. E se você, por acaso, ainda assim ficar nervoso, ficar estressado, ficar tenso, então significa que você precisa trabalhar ainda algumas outras áreas, que a gente não vai abordar nesse vídeo, mas a gente vai abordar nos próximos, para você ter um entendimento um pouquinho melhor, um pouco mais profundo do que está acontecendo com você. Ao longo dessas 60 aulas, tenho certeza absoluta que em uma delas isso vai cair como uma luva para você, tá? Então, por que é tão importante você controlar esse nervosismo? Porque quando você estiver na frente de sala, no palco, alguma coisa assim, as pessoas, provavelmente que estão, entre aspas, né, te assistindo, te ouvindo, te avaliando, de alguma forma elas conseguem perceber esse teu nervosismo, até por causa da tua linguagem não verbal, que vai estar um pouco descontrolada, né, o teu olhar, alguma coisa assim. Isso a gente vai falar em outras aulas também, fica tranquilo. Só que, de uma forma geral, a pessoa vai perceber que você está tenso, que você está nervoso. Às vezes, até por causa do próprio batimento da voz, fica meio, como é que se diz assim, trêmula, por causa do batimento cardíaco que está ali, ó. Então, tudo que você está sentindo vai ser passado para a plateia, através da tua voz, através dos teus gestos, através da tua imagem, através do que tu está falando. Então, tudo vai ser transmitido.
Por isso que a primeira aula de todas, a prioridade zero, é você entrar com confiança total. Veja bem, eu nem falei sobre você, da sua apresentação, eu não falei sobre os seus slides, eu não falei sobre o material, eu não falei sobre o teu roteiro, eu não falei sobre a tua fala, a tua roupa, nada, nada. Nada disso vai importar se em primeiríssimo lugar você não consegue entender o que te deixa nervoso, o que te deixa tenso. Então, nessa primeira aula, o que a gente abordou foi isso. O que é o medo? Um pouquinho da vaidade, um pouquinho do egoísmo, e como é que tudo isso se comunica e como é que eu vou fazer para travar esse gatilho que vem, que me deixa tenso. Deixava, porque agora você já tem a técnica minimamente necessária para poder fazer com que esse ciclo terrível seja interrompido. Então, se você quiser já agora, no primeiro momento, ter o meu acompanhamento contigo, presencial, só eu e você, um a um, ou então à distância, aqui nesse vídeo tem um link, na descrição do vídeo tem um link, acessa aquele link ali e vem conversar comigo. Eu vou ter o prazer em te ajudar fazendo a tua assessoria de comunicação, especialmente se você já é um cara do digital e daqui a pouco tem que fazer um evento presencial. Porque hoje, quem quer mostrar autoridade, essa pessoa está indo para o presencial, porque a IA vai trazer tudo. Tudo que tem no digital, a IA é capaz de fazer com um toque. E de repente com um até mais refino do que o ser humano. Mas quem de fato quer construir autoridade e quer mostrar que sabe, vai estar em dois lugares. Aqui onde a gente está falando, no YouTube, porque não tem como a IA fazer isso aqui. Tá, é parecido, mas nem tudo. E também nos eventos presenciais, onde tem palco, onde tem plateia, onde tem pessoas sentadas te assistindo, ouvindo e aprendendo com você, que é o mais importante. Espero o teu contato e eu espero você na próxima aula, no próximo vídeo. Aquele abraço, fica com Deus, até mais, tchau.